Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da SIM para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2021. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.sim.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da SIM, e também as informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Thiago Muramatsu, diretor-presidente da SIM, e o Sr. Hector Leitão, diretor financeiro e de relações com investidores da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Thiago Muramatsu, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Thiago, pode prosseguir. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo tempo aí e pelo interesse de acompanhar nossos resultados. Acho que 2021, assim como 2020, foram 2 anos aí bastante atípicos. E a gente aqui, um pouco mais de um ano depois do início do ano de 2021, pode até ter esquecido como foi tumultuado esse início de ano, né? E a gente começou aqui em São Paulo com shoppings e comércio fechando, a gente teve fechamento aí no mês de março e um pouquinho de abril também dos empreendimentos aqui da companhia. Houve muita mudança em relação ao modelo de trabalho das companhias e muita instabilidade aí por conta do avanço que teve a pandemia até meados do ano de 2021. A gente teve um segundo semestre, acho que falando num contexto geral, um pouco mais ameno em relação à saúde e à pandemia em si, mas teve um processo aqui, acho que macroeconômico no Brasil, que foi tão conturbado quanto a própria crise sanitária em si. Mas em detrimento de todas essas dificuldades, eu acho que a gente conseguiu fazer um ano de 2021 muito, muito especial para a companhia. Foi o ano que a gente fez mais transações, né? Então, desde o início do ano, a gente logo em janeiro e fevereiro anunciamos uma parceria que a gente tem aqui numa sociedade junto com a SPX. A gente anunciou também durante o início do ano a transação de venda do Estação BH, fizemos uma emissão de dívida e muitas das coisas que a gente foi negociando e foi tratando durante o ano de 2021 acabaram surtindo resultado aqui no último trimestre, né? Então foi um trimestre recheado de transações, né? Aqui dando destaque aqui para a primeira transação, que foi a maior transação que a gente já executou aqui, que foi a venda do nosso portfólio de edifícios AAA na Faria Lima, né? Então, em 2 transações separadas, inclusive, uma transação com a Brookfield, que a gente vendeu a nossa participação no Faria Lima Financial Center, Faria Lima Square, JK 455 e Silvia Morizono, no valor total de quase 1.800 bi, e a transação que a gente vendeu ao JK Financial Center para Rio Bravo, uma transação de 125 milhões. Né? Totalizou aí uma venda de 52 mil metros quadrados, com quase 1.900 bi de valor transacionado. Além disso, a gente saiu de uma posição que a gente tinha de sócio da Estação BH junto com a BR Malls. Já era uma transação que a gente, dentro da nossa estratégia desde o nosso follow-on, fazia sentido, né, que é de sair aqui um pouco dos ativos onde a gente tem controle. E a gente fez mais uma transação de venda aqui de uma participação que a gente tem, 2/3 da participação que a gente tem no CLD, que é um projeto para galpão logístico que trouxe aqui um valor bem interessante monetário e também uma lucratividade bastante alta, dado que era um terreno aqui que a gente vinha carregando há muitos anos. E a aquisição
aí para finalizar o ano, né, de 5 andares na Torre D, da Torre JK, da WT JK. A gente já tinha quase a totalidade das duas torres, né, as torres D e E. Faltavam esses 5 andares que a gente adquiriu aí um pouquinho depois da finalização das transações, né? Então, as transações que a gente fez aqui dos principais AAAs foi uma venda de 36 mil metros quadrados da área Boma e uma aquisição aqui das torres por um pouquinho mais do que 22 mil reais o metro quadrado, né? Então, fez bastante sentido essa aquisição, além do valor, uma consolidação estratégica para nós termos 100% do edifício. E complementando até, eu acho que um pouco do que a gente entregou no ano, não falando de transações, a gente fez uma emissão de dívida lá em abril de 2021 e parte dos recursos que a gente conseguiu levantar aqui com essa venda, a gente fez o pré-pagamento em janeiro aqui da 7ª emissão de debêntures e também um resgate antecipado da 9ª. E fora do contexto, acho que de negócios financeiros, seja de venda, aquisição ou da parte de dívida, a gente conseguiu, no meio de todas as transações, ainda divulgar o nosso primeiro relatório ESG, né, onde até no último call eu falei um pouquinho sobre ele, né, onde a gente mostrou aqui tudo que a gente tem em prática dentro dos nossos ativos e agora não só dos nossos ativos, mas também dos ativos que estão sob nossa gestão, né? Então, todas as melhores práticas em relação à parte do environmental, a gente mostra aqui pelo nosso instituto tudo que a gente faz pelo social e também tudo o que a gente tem de governança, estando aqui dentro do novo mercado e as próprias governanças internas que são até superiores aos requisitos mínimos para nós estarmos dentro do novo mercado. Agora, avançando aqui para o próximo slide, né, falando um pouco da recuperação, essa recuperação aqui eu acho que aos poucos ela deveria ir perdendo um pouco de importância, né, dado que acho que hoje as restrições elas vêm diminuindo, né? A gente tem dentro do nosso portfólio só um shopping que tem algum tipo de restrição a funcionamento, né? Na verdade, uma restrição de ocupação. Mas também eu acho que o avanço da vacina e aqui um pouco já da contaminação ser um pouco menos grave vai levando aqui a gente a voltar a uma vida normal nos nossos shopping centers, né? Então esse acho que é um gráfico aqui que é muito interessante de acompanhar, mas que talvez daqui para frente possa perder um pouco de sentido. Então falando primeiro sobre aqui o fluxo de veículos, né? A gente finalizou aqui o ano próximo de 80% do que era o fluxo de veículos em 2019, no último trimestre de 2019. É notado que alguns dos nossos shoppings já vinham com uma queda de fluxo em 2019, e aí eu acho que é menos das pessoas não estarem indo aos shoppings, mas muito mais, acho que da mudança da forma de locomoção das pessoas, né? Então, muitas pessoas utilizando aplicativos de transporte particular, muitas pessoas utilizando meios de transporte alternativo para poder chegar aos empreendimentos, né? Então, quando você olha o fluxo de pessoas nos nossos shoppings, ele descola bastante aqui. A gente tem já um fluxo muito próximo do que era 2019. E aí, até falando um pouco aqui das vendas, quando você começa a olhar a conversão de vendas, né? A gente ficou aqui o último trimestre praticamente acima dos 90% em relação ao que foram as vendas de 2019. A gente vê que o ticket médio ele tem subido bastante, então a gente acredita muito que com a normalização do fluxo nos nossos shoppings, as vendas elas vão ter um repique ainda bem significativo indo daqui para frente. Avançando aqui o slide, falando um pouquinho do desempenho operacional aqui dos nossos ativos, esses gráficos de ocupação, tanto física como financeira, eles já refletem o portfólio que nós vendemos, né? Então, só para dar uma dimensão aqui da venda do nosso portfólio, ele foi um pouco mais do que quase 30% aqui em relação à ABL, que foi vendida, com uma ocupação de 99%, né? Então, obviamente que isso daqui vai trazer um pouco para baixo o nosso índice de ocupação, mas quando você consegue segregar isso entre o que é escritório classe A, escritório AAA e shopping center, a gente consegue ver aqui os avanços que a gente teve, né? Então, especificamente em shopping center, a gente conseguiu
tem um pouco de avanço aqui em relação à ocupação no passado. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Em relação ao que foi no passado, os escritórios AAAs que a gente vendeu, né, eles estavam com praticamente com a totalidade ocupado, e o que a gente e aqui nesse gráfico aqui nessa comparação aqui de ocupação dos AAAs, eu acho que vale a pena só mencionar que esses 5 andares que nós adquirimos, eles estão vagos, né? Então acho que a gente tem um trabalho aqui interessante, a gente está começando já a trabalhar esses imóveis, está tendo uma boa demanda, né? Até um pouco acima do que nós imaginávamos. Então, é questão de tempo aqui da gente também fechar um pouco do gap aqui para os escritórios AAA. E nos escritórios classe a gente tem alguns grupos, eu acho que bem distintos aqui de escritórios, né? Então, a gente tem 3 edifícios na Chácara Santo Antônio, tem um no Rio de Janeiro, um em Salvador, tem um aqui na Vila Olímpia e um na Vila Leopoldina, que é o ITM. Eu acho que dentro desse pool aqui de portfólio de classe A, o ITM, ele até cai um pouco da categoria de classe A, mas ele está classificado aqui dentro, e ele tem uma característica muito única dele, né, muito peculiar, que é por conta do formato que esse prédio foi concebido. A ocupação dele é uma coisa diferente do que é num edifício tradicional, né? Então são lajes muito grandes, é um prédio muito robusto, né? São 45 mil metros de ABL. Então, às vezes, vale a pena não locar um ocupante pequeno de 1.000, 2.000 metros, em detrimento de ter que abrir esse empreendimento e fazer com que ele funcione quase que na sua plenitude para uma ocupação muito pequena. Então, aqui tem uma estratégia de locação bem diferente, que leva um pouco mais de tempo, mas a gente está confiante que a gente tem tido algumas conversas e assim, parece que ele está gerando alguma atratividade. Quando a gente tira esse prédio aqui do contexto geral, né? Então a nossa ocupação ela sobe significativamente. Acho que aqui um destaque especial para o Birman 10, né? Que a gente finalizou a locação integral desse edifício em dezembro de 2021. É um edifício que a gente comprou em 2019 e locamos metade para Capingi, um pouquinho mais da metade. E existia já uma conversa naquela época para a gente aumentar a ocupação, e aí veio a pandemia, acho que todos os inquilinos acabaram segurando um pouquinho aqui os seus movimentos de expansão, mas acho que a melhora do cenário, a gente conseguiu ali fazer também a alocação integralmente dele, então nosso portfólio ali da Chácara Santo Antônio 100% locado, nosso portfólio ali de classe A no Rio de Janeiro também locado, a gente tem uma vacância ali que em percentual ela é um pouco alta, tanto no Brasília Machado quanto no Soares Estreito, mas quando a gente olha em termos de receita potencial e área, ela não é muito significativa, né? Então acho que isso resume um pouco aqui da ocupação dos prédios. Quando a gente fala um pouco de shopping, a gente, na grande maioria dos shoppings, manteve um nível de ocupação muito parecido com os índices de 2019, com, acho que, uma variação muito pequena em algum outro shopping. E aqui eu acho que um destaque muito positivo é o Metropolitano, né, que teve ali, em 2019, finalizou o ano com quase 12% de vacância, e a gente conseguiu entregar o ano de 2021 com 3% de vacância, né? Então, acho que em termos percentuais, em termos de área, foi o shopping que teve uma maior evolução na sua ocupação e, por consequência, também teve uma melhora muito expressiva aqui no resultado dele também. Então, a gente tá tentando ser um pouco conservador na animação, mas a gente está bastante otimista aqui no que tem de projeção aqui para os shoppings desse ano. O mês de janeiro ele foi operacionalmente um pouco aquém do que a gente imaginava, mas em termos de resultado ele foi superior àquilo que a gente já tinha projetado para o mês de janeiro. O mês de fevereiro está se mostrando também um pouquinho melhor. Então a gente está bem animado aqui com o resultado que os shoppings podem dar esse ano, né? A gente fez um trabalho operacional bem intenso aqui nos últimos anos. E eu acho que isso daqui está começando a se refletir aqui no bottom line da operação de shoppings. Então, falando aqui sobre vendas mesmas lojas, né? A gente finalizou aqui o quarto trimestre com 21% acima do quarto trimestre de 2020. E no fluxo a gente terminou com
2.300.000, 1 milhão aí abaixo do quarto trimestre de 2019, mas já um pouco acima aqui também do que foi 2020, mas eu acho que eu falei bastante já sobre a parte do fluxo dos nossos shoppings. Agora, para o desempenho financeiro aqui, eu vou passar a palavra para o Hector da sequência. Bom, boa tarde a todos. Pode seguir no próximo slide. Falando um pouco de receita, queria destacar primeiro a receita das vendas, né, que o Thiago comentou, do lado direito do gráfico. Então, a receita total aqui líquida da companhia foi 1.600, 1.300 dessa receita de venda, né? E é importante destacar que como a gente fez uma venda de imóvel dentro de uma SPE, onde só a gente vendeu a nossa participação, tem alguns efeitos bem complexos aqui no balanço. É interessante a todos os leitores olharem também as notas explicativas, que são um complemento importante aqui do release. Basicamente, a gente enxerga uma receita de 1.300 na linha de receita e o restante do lucro da transação já consolidado numa linha de outras receitas e despesas operacionais. Então, o lucro da operação de todas essas vendas foi 1.280 e a receita bruta de venda, né, a gente vendeu um pouco mais de 2 bi de ativo, uma receita líquida de 1.900, aproximadamente. Então, é importante ter esse disclaimer aqui para as coisas serem conciliadas aqui. Falando um pouco de receita de locação, a gente teve um crescimento interessante aqui em 2021 de 10%, e aqui são efeitos diversos aqui. Eu tive um bom crescimento de shopping center, né, em torno de 18%, e aí bastante do que o Thiago já explicou, o aumento do fluxo, né, de veículos, o aumento de vendas gerou para a gente um aumento interessante de aluguel e NOI, né? E na parte de escritórios, a gente teve um ano onde os AAAs tiveram um bom desempenho, né, e os classe As tiveram um desempenho um pouco pior, principalmente com a devolução do espaço lá do ITM, que já era bem programado. Então, a gente fecha o ano com 10% de crescimento e com 14,3% de crescimento em relação a 19, muito concentrado aí em edifícios AAA, né, onde a gente teve em 19 a aquisição das torres JK, e aí elas foram maturando aqui, tiveram as receitas reconhecidas ao longo dos últimos 2 anos. Para o próximo slide, né, para a próxima página, a gente fala um pouco de NOI, e aí como destaque aqui nessa página eu falo de shopping centers, onde o último TRI a gente teve um crescimento robusto aqui em relação a 2020, de 50%, e a gente já vê um crescimento maior, né, um resultado superior a 2019. E aqui eu destaco aqui o shopping metropolitano, onde desde 2019 diminuiu a vacância, né, de 12% para cerca de 3% nesse trimestre. Então, tem uma boa redução de custo direto desse imóvel e crescimento de locação. E os demais shoppings também recuperando bastante em relação a 2020, com exceção aí do Cidade de São Paulo, que ainda tem fluxo de passagem bem menor do que 2019 por conta do trabalho híbrido, né? Praticamente o público ali do almoço do Cidade de São Paulo durante a semana ainda não voltou para o escritório. A Torre do Banco do Brasil, que fica logo em cima do shopping, já voltou em torno de 30%, e outros escritórios próximos voltaram com pouca gente ainda, né? Basicamente 10, 20%. E aí, em 2021, a gente fecha, então, o NOI de shoppings com crescimento de 14,7% e ainda uma queda em relação a 2019 de 17%, mas muito explicada pelo primeiro trimestre, que foi muito ruim, né? Então, a gente estimou aqui o impacto próximo de 10 milhões no NOI no primeiro trimestre por conta dos fechamentos, né? Um impacto mais diretamente mensurável, que teve, obviamente, bastante impacto negativo ao longo dos outros trimestres, com linearizações de desconto e aluguéis menores, né? Em relação ao NOI de prédios, a gente teve um ano aqui onde a gente teve a venda dos AAAs em novembro. Então, essa queda bastante expressiva aqui de 24%
é totalmente explicada pela venda dos AAAs, que teve um impacto próximo a 10 milhões aqui. E aí também explica, quando a gente olha ano contra ano, a gente deveria ter um crescimento em relação a 2020 e 2019. Então, boa parte aqui do impacto, ou grande parte do impacto aqui em relação a 19 e 20 vem da venda, que a gente perdeu essa receita aí no último mês do ano, em dezembro. Pode partir para o próximo. A gente fala um pouco de EBITDA e FFO. Então, o ajustado aqui exclui todos os efeitos não recorrentes, principalmente os que se referem à venda, né? Então, a gente teve um ano aqui que a gente teve um crescimento de 14% e um decréscimo em 2% em relação a 2019. Aí eu destaco, além do NOI que eu comentei, uma boa recuperação de inadimplência de shopping, que teve um impacto de 10% positivo em relação a 2019, e uma boa eficiência aqui em G&A, excluindo os efeitos, né, as despesas com a venda também impactaram positivamente o EBITDA. E aí, quando a gente olha o FFO, tem um impacto bastante negativo do encarecimento da dívida. Então, olhando 21 contra 20, a gente tem uma queda de 25%, mas a gente tem um impacto de 40 milhões aí na dívida em relação a 2021, né? Então, a gente partiu aí de uma Selic de 2 para 9,25, e também a gente tem uma dívida atrelada IPCA mais 6,5, que ficou praticamente um custo anual aí de 17%, que também foi um grande ofensor do ano. Então, excluindo esse efeito, a gente teria um crescimento bastante expressivo em relação a 19 e 20 também. Aí, falando um pouco de endividamento, aqui tem um disclaimer também em relação à venda importante a fazer. A gente termina o ano aqui contabilmente com caixa de 700 milhões, mas como eu tive uma venda em algumas SPEs onde eu tenho sociedade e eu ainda tenho uma redução de capital para ser feita para sair totalmente da sociedade, eu não consigo reconhecer, aqui como eu não consolido mais essas SPEs, eu não consigo reconhecer mais esse caixa que a gente tem lá. Então, o efeito aqui é mais ou menos de 350 milhões de caixa que deve entrar aqui no nosso balanço a partir do segundo trimestre. Essas reduções estão em curso, são empresas limitadas, então leva 90 dias aí para a gente reaver o caixa. A dívida bruta com BI 657, a gente diminuiu, como o Thiago falou, em 40 milhões a dívida com o pagamento do Morizona, né, em 60 milhões e teve um pouco de atualização de dívida, e a gente termina então com uma dívida líquida total de 950 milhões. Aí quando a gente olha covenants financeiros, tem uma boa folga aqui em relação ao que a gente considera um covenant. Primeiro, o que a gente tem de obrigação, que é 7 vezes, e depois o que a gente vem sempre mirando, que é entre 4 e 5 vezes. E ao longo obviamente, como tem o efeito aqui da venda, ao longo do ano de 2022, a gente vai ver esse indicador chegando aí próximo de 5 vezes. Tá? Então, esse é um pouco da mensagem que eu queria passar. E aí, na parte de baixo aqui do gráfico, a gente vê que a despesa financeira teve um crescimento robusto aí nesse ano, bastante explicado pela Selic e pelo IPCA de 10% aí que fechou o ano. Aí, para o próximo slide, a gente olha um pouco do cronograma de amortizações. E aí, aqui teve 2 eventos subsequentes que eu queria destacar esse ano: o pré-pagamento da sétima, de 35 milhões, e o pré-pagamento de 100 milhões da nona debênture, mais 50 milhões que já estavam contratados para janeiro. E a gente deve ter mais pagamentos extraordinários esse ano, entre 200 e 300 milhões. Então, é um pouco da estratégia de alocação de capital, de pegar esse caixa excedente e pagar dívida, que é um investimento com retorno sem risco e conhecido aí, com a Selic chegando a patamares de 12% ao longo desse ano. E aí o cronograma da dívida, como sempre, ele é bem, o programa de amortização ele é bem distribuído ao longo dos anos. A gente não tem nenhuma pressão preocupante aqui de amortização nos próximos anos aqui, bem em linha com a nossa geração de caixa.
e o perfil da dívida está bem carregado em CDI e com 22% em IPCA. Então, ao longo do ano, a gente deve pagar algumas dívidas aí a CDI e a gente vai aumentando essa exposição a IPCA à medida que a gente amortiza e também pense, talvez, em refinanciamentos com outro perfil de indexador. Pode passar. E aí a gente vai para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje realizar uma pergunta por áudio, por favor pressione o botão levantar a mão ou raise hand. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão ou lower hand. Caso deseje fazer uma pergunta por escrito, por favor digite sua pergunta no campo Q&A, seguido de seu nome e companhia. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Elvis Credendio. Por favor, senhor Elvis, seu microfone já está liberado. Bom dia, Thiago, Hector. Tenho duas perguntas aqui. A primeira, com relação ao portfólio de escritórios, né? Queria entender como que vocês estão vendo o pipeline para alocação em 2022 e como que vocês estão enxergando também o cenário para leasing spread, né? Porque a gente está vendo muitas regiões com vacância alta, então queria entender se vocês acham que, de repente, vocês precisem ser um pouco mais agressivos aí em preço para locar esses empreendimentos, né, que vocês têm. E a segunda pergunta é sobre M&A, né, que vocês foram bem ativos nos últimos meses, mas eu queria entender se ainda vocês enxergam espaço para mais reciclagem desse ano, principalmente do lado de demanda pelos ativos de vocês, e da outra ponta também, né, como vocês estão imaginando aí a ponta compradora, se vocês poderiam, de repente, fazer algum movimento, dado que vocês contam com o firepower aí do CPP e da SPX, né? Então é isso. Obrigado. Fala, Elvis, tudo bom? Vamos lá, tentar responder aqui as suas perguntas. Assim, acho que do lado de demanda, e aí só lembrando aqui, né, que a gente, apesar de ter vendido esse portfólio de AAA, a gente continua fazendo a gestão para Brookfield e para o CPPIB, né, como os atuais proprietários. E aí já respondendo um pouco também em relação a preço, a gente viu aqui que assim está bem aquecida a demanda, né, tanto que a gente fez no final do ano a locação tanto do nosso portfólio lá que a gente manteve aqui dentro, né, então lá do próprio Brima 10, e a gente fez a aquisição desses 5 andares e eles estão tendo bastante demanda. Do portfólio que a gente vendeu, a gente tinha 1% vago e esse 1% ele também está tendo bastante procura. E aí falando um pouco até em relação a preço, as negociações que a gente tem feito aqui de revisional ou eventualmente até uma renovatória, a gente tem conseguido puxar bastante o preço, né? Então às vezes até ali um pouco acima de 15%, chegando quase 20%. Então essa região aqui, né, Faria Lima, JK, ela tem uma oferta muito pequena e uma demanda que sempre existe, então ela tem se mantido bastante saudável, né? Então, pelo que a gente tem visto aqui, acho que uma demanda bem interessante, com preços aqui, o preço, dá um exemplo aqui do nosso edifício lá no WTJK, né? A gente comprou, ele está performando hoje melhor do que o nosso underwriting, e a gente está com esses andares que estão vagos aqui, que a gente acabou de adquirir, conseguindo, assim, conversando em patamares bem acima do que a gente tinha imaginado, né? Então, falando aqui, teve 180, R$200. Então, só para você ter uma noção aqui de como é que está aquecida essa demanda, tá? Não sei se eu respondi essa sua primeira parte da pergunta. Sobre M&A, eu acho que
o perfil de ativos que a gente hoje tem no nosso portfólio, né, se for falar em reciclagem, eles são, obviamente, muito menos líquidos do que os edifícios AAA que a gente acabou vendendo no final do ano passado. Não, um comprador um comprador potencial para esse tipo de ativo, se falasse como uma massa aqui, né, um portfólio, seriam fundos imobiliários que hoje, por conta de juros, não são talvez um melhor veículo, a melhor forma de fazer uma venda. Então a gente não tem nenhuma pressa de fazer algum movimento, né? Como a gente disse desde o primeiro momento que a gente fez a venda aqui do nosso portfólio de AAA, o que a gente tem é ouvidos atentos, né? Então, para não perder nenhum tipo de oportunidade quando ela aparece, seja para aquisição, seja para eventual venda. E aí, falando de ativos AAAs que estariam aí mais próximo aqui do tipo de imóvel que a própria CPP, como você mencionou, e eventualmente a SPX gostariam de entrar, a gente tem visto algumas oportunidades de aquisição também, mas ainda estamos com um pipeline aqui em construção, né? A gente acabou saindo aqui no final do ano para poder executar todas essas transações. Os nossos parceiros aqui têm conversado, mas nada muito quente por enquanto. Tá bom? Tá ótimo, ficou bem claro, Thiago. Obrigado, bom dia. Nada. Nossa próxima pergunta vem do senhor Eduardo Salma. Por favor, senhor Eduardo, seu microfone já está liberado. Senhor Eduardo, é só ativar o seu microfone e o senhor poderá realizar sua pergunta. Perfeito. Bom dia, Thiago. Bom dia, Hector. Tudo bem? Bom dia. 3 perguntas rápidas aqui. Essa estratégia Asset Light que vocês estão adotando, obviamente que os imóveis AAA de vocês foi para essa linha e até essa aquisição última que vocês fizeram também se encaixa nessa linha, à medida que vocês têm um percentual menor. Mas o portfólio de vocês em relação a shopping e até em relação a não está ainda nesta linha, né? Qual é a ideia para transformar na linha Asset Light? Uma venda? Acho que a pergunta anterior foi um pouco nesse sentido, né? Mas a ideia é maturar um pouco ou a ideia já é procurar um comprador? A gente também está vendo essa transação da BR Malls aí que pode acontecer. Vocês têm alguma ideia para transformar o portfólio de vocês em Asset Light? Acho que essa é a primeira pergunta. A segunda, você, Thiago, falou rapidamente, e acho até que você falou, mas eu não compreendi, o seu portfólio A, além do ITM, que eu entendi a vacância, e das coisas que estão fora de São Paulo, onde mais tem vacância em São Paulo, no portfólio A? Tá. Bom, eu vou começar pela última pergunta, que ela é mais fácil de responder. A gente tem um edifício, o Brasílio Machado, que é esse que tem uma vacância alta. Ele tem uma situação específica ali que a gente estava tratando junto com os sócios ali, que a gente conseguiu resolver. Então, acho que esse ano a gente vai poder seguir ali com a locação dele. A gente tem, na nossa participação, são mais ou menos, acho que 4.000 metros, né? 4.500 metros. Então, esse daqui que é outra vacância que a gente tem além do ITM, tá? Aqui em São Paulo. Aí, falando um pouco sobre a estratégia de ser asset light, né? Então, como a gente está posicionado hoje para a parte de, vou começar pelo M&A, né? Então, como até o Elvis comentou, a gente tem o CPPIB, tem a própria SPX, onde a gente é sócio, né? Mas ali investindo através de fundos com outros investidores, e a gente com um percentual pequeno. Então, nessas duas frentes aqui de capital, né? Além do nosso capital próprio, a ideia é trabalhar sempre com um percentual um pouco menor e, quando possível, trabalhar com o capital desses parceiros. Em relação ao que a gente tem, vamos lá, de escritório, a gente tem basicamente ali 2/3 do portfólio, né, da propriedade, ao contrário do que é uma estratégia asset light, né, como a gente fez ali no JK, onde a gente adquiriu 30% e 70% com o nosso sócio. Isso daqui veio de uma configuração diferente de empresa, né? Essa parceria e esses percentuais, eles foram estabelecidos entre 2016 e 2017.
e hoje parte desse portfólio aqui ele já está tá alocado com contratos longos, né? Então não tem nenhum contrato desses daqui que está na iminência de vencimento, né? Então a gente tem um contrato agora que a gente renovou por mais 5 anos, tem um contrato de 10 anos, então a gente está bastante tranquilo em relação à manutenção da ocupação desses ativos. E aí eu acho que a grande dificuldade é sempre a gente ter um lado comprador que converse com a gente para a gente eventualmente fazer um desinvestimento, seja parcial ou seja ele integral. Então, foi como eu falei, né? A gente está aqui atento, sem nenhuma pressão e pressa para vender, mas se aparecer alguém para comprar, a gente compra da mesma forma que a gente tem do lado dos AAA, junto com os nossos parceiros, e do lado de edifícios classe A parecidos com os do Birma. A gente tem conversado aqui, feito uma prospecção ativa para eventualmente fazer alguma aquisição também. Por último, falando dos shoppings, né, em relação ao próprio movimento aqui de BR Malls, né, eu acho que a gente não tá participando de nenhuma dessas conversas, né, então tem tido muitas conversas aí, então não estou participando de nada, acho que não vou nem opinar. Mas em relação ao portfólio, a gente até mostrou aqui que a gente no último trimestre já performou melhor que 2019. A projeção nossa é que esse ano seja um ano melhor do que 2019. E aí eu acho que a gente começa a entrar num patamar de maturação de boa parte desses ativos, né? Mas hoje ainda a gente acha que tem um pouco de suco para espremer no portfólio de shopping, então a gente não tem pensado ativamente em nenhum movimento de desinvestimento. Muito pelo contrário, a gente tem estudado aqui, isso aqui é uma coisa que a gente já vem falando há muito tempo, mas agora a gente está colocando mais em prática, né, a expansão dos shoppings. A gente tem expansão em desenvolvimento ou em fase de aprovação em 3 dos 6 shoppings que a gente tem propriedade. Thiago, obrigado pela resposta. Eu posso fazer mais uma pergunta rápida? Pode. É o seguinte, em razão das vendas já efetivadas e até em razão dessa redução de capital, que deve trazer 350 milhões a curto prazo para a companhia, existe, não sei nem se eu posso perguntar, nem se você pode responder, mas existe expectativa de algum dividendo a curto prazo? Olha, se pode perguntar, você pode. Pode perguntar o que você quiser. Responder, eu não sei. Não, mas tô brincando. Tô brincando, assim, a gente já fez uma distribuição bem robusta, né, no final do ano, que compreendeu até o dividendo mínimo que a gente tinha para do resultado de 2021, né? Então, a gente não entrou em nenhuma conversa específica para fazer uma distribuição de dividendo. Vai tudo depender se a gente vai ter como alocar esse capital de forma mais eficiente, né? Então, é o que a gente vai... Para uma empresa que é intensiva de capital, a parte de alocação de capital é a mais importante, né? Então, essa discussão ela vai vir do como que se a gente tem uso ou não para o capital, e se o uso que a gente tem ele é mais eficiente do que manter o dinheiro em caixa, ou manter o dinheiro em dividendo, ou manter o dinheiro em algum outro tipo de negócio. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Camila Bodi. Por favor, Camila, seu microfone já está liberado para fazer a pergunta. Sim. Estão conseguindo me escutar? Está um pouquinho baixo, mas está dando. Ah, tá bom. A minha dúvida em relação à parceria de vocês com a SPX, eu queria saber, você comentou que vocês vão entrar como co-investimento, mas vocês entrariam também na parte de gestão dos fundos e dos projetos? E se vocês têm atualização sobre o andamento desse projeto também? Tá. Então, beleza, Camila. Obrigado pela pergunta. Como que está configurada essa nossa parceria, né? Então, a gente tem uma JV 50-50 com a SPX, né, dentro da gestora. Então, a gente tem essa gestora de fundos e de ativos focados em real estate. Acho que onde
a gente tem 50%, a SPX tem 50%, e o Pedro, o Pedro Dalton, né, que era o nosso antigo CEO, ele hoje é o CEO gestor desses ativos. Então, hoje, a gente levantou um fundo, né, um fundo, um FIP, Multiestratégia, que tem alguns investimentos já consolidados, né, que é o caso do próprio CLD, que eu comentei aqui no call. É um fundo de hoje um pouco mais de 300 milhões, e a gente tem ali mais um outro projeto de incorporação residencial que está lá dentro desse fundo, e tem um capital extra ali que a gente está estudando uns 4, 5 projetos para poder fazer a alocação, né? Então, falando especificamente do CLD, que é o maior projeto que tem dentro desse fundo, a gente já iniciou as obras, né? Ele foi aprovado no ano passado, né? Meados do ano passado, e a gente já iniciou os trabalhos lá, né? Trabalho de terraplanagem e contratação contratação dali de boa parte do que tem de obra civil aqui para uma primeira fase. O mandato que a gente tem lá, na verdade, sim, e aí a gente é co-investidor dentro desse próprio fundo, né? Então, a gente tem um percentual ali dentro desse primeiro fundo, foi levantado, e a gente tem um compromisso aqui de fazer um investimento de um pouquinho mais de 60 milhões em fundos que virão pela frente, né, na nossa parte, a SPX também mais 60 milhões, para fazer aquele famoso skin in the game, né? Então, colocar um percentual pequeno ali entre 5% e 10%. E aí esses fundos hoje eles estão configurados para fazer investimentos, assim, tem várias ideias que a gente tem discutido, mas que a gente não pode falar, mas o que a gente tem que falar acho que o interessante identificar que a gente não está focando em uma única classe de ativos, né? Então, a gente tem estudado escritório, a gente tem estudado desenvolvimento de galpão logístico, e a gente tem estudado residencial, né? Incorporação residencial, seja para comprar, entrar de sócio junto com alguma incorporadora, seja para comprar terreno, para eventualmente fazer uma permuta. E para isso aqui a gente tem um apoio muito grande, especialmente nessa parte de incorporação residencial do próprio Eli, né? Então, e aí, diferentemente de como a gente constituiu a nossa empresa aqui até agora, lá é um fundo, é um FIP que para grande capital. Então, a ideia é assim, tanto de trazer a incorporação para ter uma TIR alta, né? Então, um foco ali bem grande em TIR, e galpão, quando a gente olha para desenvolvimento, também é um desenvolvimento para venda logo que ele estiver inaugurado e locado, né? Então, é um perfil um pouco diferente daquilo que a gente fez dentro da companhia. Então, é mais ou menos isso. Não sei se eu respondi todas as suas perguntas. Tá certo, ficou claro. Obrigada. Tá, nada. Nossa próxima pergunta vem do senhor André Dib. Por favor, senhor André, seu microfone está liberado para realizar perguntas. Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação. A pergunta que eu queria fazer aqui mais em relação a shopping, né? A gente viu uma melhora de receita nesse TRI, mas quando a gente olha para as vendas, elas ainda estão rodando no nível abaixo de 19, né? Então, se vocês puderem comentar um pouco dessa performance, mas no nível do ativo, né? Ativo por ativo, se tem algum que vocês enxergam puxando um pouco mais para cima, algum destaque positivo, ou algum outro que chama um pouco mais de atenção, enfim, mais para pegar essa visão aí com vocês. Beleza, tudo bem, André? Obrigado aí pela pergunta. Eu acho que um pouco da explicação é bastante parecida com o que eu falei o TRI passado, né, onde a gente pode separar os shoppings aí em dois blocos, né? Acho que os shoppings que dependem mais de passagem, né, são shoppings com uma localização que privilegiam esse fluxo de passagem, que é a cidade de São Paulo e o Shopping D. Esses shoppings têm sofrido mais por conta do fluxo mais baixo aí de pessoas para trabalhar, para ir para a escola, enfim, no dia a dia que a gente tem visto. Mas são os shoppings também que estão com uma melhora mais rápida, né? Estão com um crescimento aí mais rápido, chegando a níveis próximos de 19. Isso deve acontecer ali no segundo TRI desse ano, né, de 2022. E os outros shoppings aí, se eu fosse enumerar, eu acho que Tietê e Shopping Metropolitano são aqueles que já vinham maturando antes da pandemia, né? São shoppings ali de 2013 que pegaram um ciclo ruim econômico do Brasil
só que sempre tinham crescimentos robustos de venda e aluguel, e eles continuam aí respondendo bem essa recuperação. Então, para você ter uma ideia, em dezembro, tanto o Shopping Metropolitano quanto o Tietê, eles ficaram próximos. Acho que o Tietê superou 19, foi um Natal excelente. O Metropolitano ficou muito próximo de 19, né? Mas o NOI desses shoppings superaram 19 bastante, porque a gente tem uma eficiência maior em inadimplência e condomínio, né? O condomínio a gente reduziu 15% nominal desde então. E aí o Gran Plaza, um shopping líder ali da região de Santo André, ele também recuperou bem, né? Mas o crescimento dele já é mais flat, não é tão robusto quanto os shoppings em maturação, como os dois que eu comentei. E o Cerrado também, que é um shopping onde está numa área também, um vetor de crescimento de Goiânia, né? O shopping ali que está em Goiânia, ele também vem crescendo a duplo dígito aí desde a inauguração. E é um shopping que vem recuperando bem, mas como é um shopping em maturação, que inaugurou ali em 16, está numa região ainda primária com adensamento para ser consolidado, é um shopping que sofreu mais com vacância, então tem esses dois efeitos antagônicos, né? Um shopping que cresce mais porque está maturando, mas tem uma fragilidade aí com relação à atratividade que gerou uma vacância maior ao longo da pandemia. Então, acho que no geral é isso, e o Natal foi excelente para a gente, que gerou bons resultados, né, financeiros em janeiro. A gente superou bastante 19, acho que quase 10% em NOI, e fevereiro também está sendo um mês interessante aí para a gente. Então, a perspectiva é bastante boa e tem se confirmado aí para esse ano de que shopping vai ter uma recuperação robusta, tá? Não sei se eu respondi tudo. Respondeu sim, ficou claro. Obrigado. Valeu. Lembrando que para realizar perguntas, basta clicar no botão levantar a mão ou digitá-la clicando no botão Q&A. Aguarde mais um instante enquanto coletamos as perguntas. Não havendo mais perguntas, a sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Thiago Muramatsu para que faça as considerações finais da companhia. Por favor, Sr. Thiago, pode prosseguir. Bom, eu acho que a gente discutiu bastante aqui o ano de 2021 e falamos bastante aqui das nossas expectativas para 2022, né? Então, só para finalizar aqui, eu acho que temos um ano, apesar de ter muitos desafios macroeconômicos, políticos e econômicos, né? A gente tem aqui uma parte operacional, que é onde eu acho que a gente consegue atuar com bastante intensidade, que a gente vem trabalhando isso. Eu acho que os números de 2021 refletem muito desse trabalho, e a gente está bastante otimista em relação à performance dos nossos ativos aqui desse ano, a esse modelo de negócio que a gente tem tentado aplicar. Então, a gente quer convidar também aí qualquer investidor ou qualquer um que tenha dúvidas e queira conversar comigo, com o Hector, para ficar à vontade, nos acessar diretamente ou através aqui junto com o Felipe e com o Bruno também no nosso canal de RI. Obrigado e bom dia a todos. A videoconferência da SIM está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.